Bem-vindos, aventureiros da fé. Esperamos de todo o coração que estejam bem e que possam se lembrar de que Deus os ama de todo o ser. Vamos nesta história tratar sobre aquele que foi desenganado, que todos diziam que não poderia ser, foi considerado fraco. Não esqueça, não é sobre o que dizem de você. Escute tão somente o que o Pai fala de você e para você. E meus amigos, se você chegou até aqui, talvez esta mensagem fale com você de alguma forma. Então, aproveite e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e abençoe a vida de alguém compartilhando esta mensagem. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Número 1. Davi realmente se arrependeu. Que havia de tão especial em Davi para que Deus o destacasse, o ungisse, enviasse sua salvação por meio de sua linhagem e o chamasse de homem segundo seu coração? Jesus é carinhosamente chamado de Filho de Davi ao longo do Novo Testamento, como prova de que Deus tinha um vínculo precioso com Davi durante sua vida. Claro, Deus ama toda a criação, e até provou isso, enviando Jesus para pagar o preço pela nossa redenção. Mas certas pessoas se destacam na Bíblia como amigos de Deus, e Davi é definitivamente um deles. Davi era o menor de todos os filhos de seu pai, e até considerado irrelevante em sua própria família. No entanto, Deus escolheu andar com ele intimamente e capacitou-o a realizar grandes coisas em sua geração. Podemos examinar traços cruciais da vida de Davi que podem nos fornecer respostas. Deus foi atraído por Davi porque ele era inocente e sem pecado? Claro que não. Davi, o homem que é um modelo para tantos hoje, cometeu alguns dos pecados mais vis, desde adultério até assassinato. No entanto, seu coração arrependido e cheio de remorso pode ser claramente visto no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor infalível, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi não fingiu que não fez nada de errado quando o profeta Natã o confrontou sobre suas ações malignas, mas admitiu suas transgressões. Davi era fiel e leal? A história de Davi mostra que sua descrição de trabalho era gerenciar o gado da família, e mesmo que não fosse apreciado, ele permaneceu nesse trabalho. Ele serviu sua família fielmente e diligentemente até o momento em que Deus enviou Samuel para ungí-lo na casa de seu pai. 1 Samuel 16, 1-13. Davi era um jovem dedicado. Não importa o quanto sintamos que Deus deveria nos usar significativamente em seu reino. Até que sejamos dedicados às nossas tarefas atuais, o pai continua procurando servos cuidadosos para guiar seus filhos, cumprir seus planos e melhorar o mundo. Podemos enganar os outros sendo bajuladores quando estão assistindo, mas isso não pode acontecer em nosso relacionamento com Deus, pois ninguém pode fingir o caminho até seu coração. Falar é frequentemente fácil e barato, mas nossas ações positivas apontam para um futuro glorioso. Se formos diligentes como Davi, nossos olhos estarão sempre abertos para ver oportunidades onde podemos abençoar, não sobrecarregar os outros. Uma pessoa responsável evitará causar problemas, mas procurará maneiras de tornar as coisas melhores e mais produtivas. É essencial saber que Deus é naturalmente atraído por aqueles que amam adicionar valor ao mundo ao seu redor. Davi assumiu a responsabilidade e defendeu os israelitas desamparados, tão assustados com a ameaça de Golias. Davi disse: "Além disso, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu." E Saul disse a Davi: "Vai e o Senhor esteja contigo." Claro, ser responsável pode não envolver cuidar de ovelhas como Davi fez, mas ainda assim devemos ser encontrados adicionando valor à nossa comunidade, pois é a maneira mais fácil. Para evitar ser tentado ou atrair situações que causem arrependimentos, uma vez que Davi caiu em uma temporada significativa de arrependimento, foi quando ele estava ocioso, em vez de permanecer forte com seu exército. O trabalho simplesmente adiciona valor à sociedade e nos dignifica. 1 Timóteo 4, 14 e 16.
Não negligencie o dom que lhe foi dado por meio da profecia, quando os anciãos impuseram as mãos sobre você. Seja diligente nessas questões e dedique-se a elas de maneira santa, para que todos possam ver seu progresso. Observe de perto sua vida e doutrina. Persista nelas, pois, se o fizer, salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Número 3. Davi aprimorou as habilidades que Deus lhe deu. Isso significa que Davi teve tempo para praticar e aprimorar sua música, mesmo antes que os outros soubessem que ele era um grande guerreiro. Ele ficou conhecido por essa habilidade quando o rei Saul enfrentou problemas mentais e pediu que um músico habilidoso fosse trazido ao palácio para tocar a harpa e afastar o espírito maligno de sua presença. David foi recomendado, e Saul o amou muito, tornando-se mais tarde seu portador de armas. Saul enviou uma mensagem a Jessé, pedindo que Davi fosse seu atendente, pois havia encontrado favor aos olhos de Saul. Sempre que o espírito maligno de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava para refrescar a mente de Saul, e o espírito maligno o deixava. Davi não dependia apenas de seus dons naturais. Ele os aperfeiçoou em habilidades por meio da prática. Deus adora sondar nossos corações, ver o estado deles e então nos usar como seus vasos, se tivermos sido moldados corretamente. Ele encontrou em Davi um homem segundo seu coração, certo de sua humildade, lealdade e diligência, não importando a posição que ele alcançasse. As palavras em Salmos 89, 19 e 37 da Bíblia, amplificada, nos lembram que Davi era um homem poderoso ajudado pelo Deus que o amava muito. Deus não faz acepção de pessoas, mas recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Atos 10, 34, 35, amplificada. Abrindo a boca, Pedro disse: Certamente eu compreendo agora que Deus não é parcial a pessoas, como se os gentios fossem excluídos das bênçãos de Deus. Mas em toda a nação, aquele que teme a Deus e pratica o que é certo, buscando-o, é aceitável e bem-vindo a Ele. Deus também pode nos encontrar assim como encontrou Davi e nos ungir para feitos se escolhermos o caminho agradável. Número 4. Como ele lidou com os momentos mais dolorosos de sua vida. Sabemos que Davi era músico e amava louvar o Senhor. No entanto, muitas pessoas rapidamente esquecem uma característica poderosa de Davi. Ele sabia como lidar com os momentos mais dolorosos e desafiadores de sua vida. Embora seja frequentemente chamado de o doce salmista de Israel, será que isso era verdade em todos os momentos? Quero que você saiba que esse homem amável experimentou tempos difíceis. A Bíblia diz que a rotina diária de Davi incluía louvar a Deus 7 vezes. Isso significa que, esteja ele em um bom humor ou cansado de todas as suas tarefas, ele sempre reservava tempo para apreciar e honrar a Deus. Não é de admirar que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Vemos em várias passagens ele louvando, regozijando-se e alegrando-se diante do Senhor, mesmo quando enfrentava desafios. Bendirei o Senhor em todos os tempos. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Magnifiquemos o Senhor juntos. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou. Deste texto, fica evidente que Davi estava passando por tempos extremamente desafiadores. Havia medo, problemas e lágrimas, e sem dúvida, ele deve ter desfalecido. No entanto, ele encontrou em seu coração motivo para louvar e se alegrar diante do Senhor. É por isso que o poder de Deus sempre se manifestava de maneira poderosa em sua vida, e ele era libertado repetidamente. Quando uma pessoa enfrenta desafios, a reação típica é lamentar ou reclamar sobre a situação. Contudo, refletir sobre esses desafios enormes e avassaladores só traz desânimo e pode levar à depressão, pois aquilo que magnificamos sempre parecerá maior do que realmente é. Nosso estado de espírito amplia esses problemas de tal maneira que eles envolvem cada momento de nossa vigília, afetando não apenas nossas reações normais, mas também nossa autoestima. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus porque tinha uma fé absoluta em Deus.
Nenhum lugar na Bíblia ilustra isso melhor do que 1 Samuel 17, que relata como Davi corajosamente derrotou o filisteu Golias quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Desde tenra idade, Davi tinha uma firme convicção de que Deus era digno de confiança e obediência. Deus ficou satisfeito com a fé de Davi e, como resultado, o recompensou por sua fidelidade. Não é difícil perceber que Davi tinha a maior reverência pela palavra de Deus. É importante observar como Davi meditava nas leis de Deus. Por meio dessa prática consistente de meditação, Deus concedeu a ele entendimento e sabedoria. Deus se deleita quando entregamos nossos pensamentos a Ele. Devemos ler a Bíblia e meditar em suas palavras ao longo do dia. O quinto ponto é que Davi era grato. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque era genuinamente grato. Havia momentos na vida de Davi em que ele estava cheio de medo e desespero, assim como momentos de grande paz e prosperidade. No entanto, apesar das muitas mudanças em sua vida, ele nunca deixou de agradecer ao Senhor por tudo o que possuía. Essa é, sem dúvida, uma das qualidades mais admiráveis de Davi. O Salmo 100 resume bem esse espírito agradecido. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios, com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Seguindo o exemplo de Davi, como seguidores de Jesus Cristo, devemos oferecer louvor e ação de graças ao Senhor, da mesma maneira que ele fez. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque exemplificava a fé e dedicava-se totalmente a servir o Senhor ao longo de toda a sua vida. Apesar de seus momentos de fraqueza, ele buscou e obteve o perdão do Senhor. No final, Davi reverenciou a lei de Deus e fez dela seu objetivo viver conforme ela. Davi é um modelo para todos nós, como um homem segundo o coração de Deus. Essa experiência foi um lembrete constante de que não há nada que possamos fazer para conquistar o favor de Deus. Somente Deus pode nos aproximar de seu coração. Que esse seja o desejo mais fervente de todos. Aspirar a ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. A boa notícia é que Deus conferirá esse título a qualquer alma que buscar seus mandamentos. Bom, meus irmãos, espero que este vídeo tenha trazido paz para sua alma. Gostaríamos que, assim como Davi louvava a Deus quando sua alma estava angustiada, compartilharei no primeiro comentário fixado alguns louvores para trazerem paz para sua alma. E pedimos de coração que você faça parte desta jornada conosco, se inscrevendo neste canal. Até a próxima.